Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Bom, vamos iniciar então a nossa primeira semana trazendo a discussão sobre currículo, né? E bem especificamente o currículo relacionando ele às atividades recreativas e à área da educação física na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, antes da gente ir para o conteúdo, para o currículo propriamente dito, nós precisamos iniciar uma discussão que é sobre o papel da escola. Essa discussão provavelmente vocês têm iniciado inclusive antes do ingresso na licenciatura e vocês vão ter essa discussão até se aposentarem como professores e professoras, certo? Essa discussão ela vai ser permanente na vida de vocês a partir de agora, quando vocês escolheram atuar na educação. Por quê? Porque a importância de saber o objetivo da escola, o papel da escola, para definir, inclusive, as questões curriculares, a questão de projeto pedagógico das instituições. E aí eu trago intencionalmente duas imagens, né? O IFSU, no Campus Pelotas, ali o prédio, e uma escola de educação rural. Por quê? Porque, em tese, principalmente agora nos últimos documentos, a BNCC, que ela vem, a ideia é que todas as escolas tenham o mesmo papel, tenham o mesmo objetivo e tenham um currículo comum. Né? Por isso que é até o nome, né? Base Nacional Comum Curricular. Obviamente que algumas escolas podem ir além, mas todas têm que ter algo em comum que é a questão curricular à base. Então, o papel da escola não deve ser o mesmo em qualquer tipo de escola, em qualquer rede. Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. O que vocês acham? Bom, indo um pouquinho adiante, eu vou fazer um comparativo que não é o ideal, né? Não é o mais adequado, digamos assim, para a gente na área da educação, mas eu vou transformar a escola numa máquina. E essa máquina possui engrenagens para ela funcionar adequadamente. Quando uma não funciona, não vai estar funcionando a pleno, não vai estar funcionando de maneira adequada. Até pode funcionar, mas vai estar ali meio capenga, né? Como a gente pode falar. Então, quais são as três engrenagens na minha visão? A primeira delas, que é a fonte da existência da escola, que são os e as estudantes, certo? Sem estudante não há escola. Na segunda engrenagem, nós colocamos todas as pessoas que trabalham na escola. Todas elas têm um papel e têm um sentido de existir nessa engrenagem e devem estar conectadas. Né? Não adianta cada um fazer por si, cada um pensar de uma forma, eles têm que estar conectados, né? Desde a professora, do professor, até a bibliotecária, o bibliotecário, o segurança, a segurança, o pessoal da alimentação escolar, o pessoal da manutenção, o pessoal da secretaria, a direção, setor pedagógico, todo mundo tem que estar articulado, né, nessa engrenagem. E por fim eu coloquei intencionalmente a maior, está a sociedade. Por quê? Porque eu entendo, né, que a gente deva considerar a sociedade de uma maneira melhor. Por quê? Porque hoje a gente precisa também atender alguns interesses dessa sociedade, que muitas vezes a gente desconsidera. Então, para a sociedade, a escola precisa ter um retorno. Né? Ela precisa ter algum produto, né? Até botando como máquina e como indústria, né? Por mais que a gente saiba que a criança como um todo, a gente não tem como processar ali, né? A gente não tem como definir, moldar do jeito que a gente quer. Ela vai se moldar de acordo com as suas próprias características, né? E aquilo que ela vai vivenciando na escola. Mas, em tese, essa sociedade tem que participar mais. Né? Então, o que eu digo, né, sobre a LDB, por exemplo? Qual é o objetivo da escola? Está escrito na lei. E isso a gente tem que considerar. São três aspectos importantes no artigo 22, que é o que? A formação do indivíduo, né, do cidadão, a formação para o mundo do trabalho e a formação para estudos futuros, para a continuidade da sua formação, para a continuidade dos estudos. E aí eu vou colocar para vocês, e aí vamos trazer o questionamento. A escola atende esse artigo, essa legalidade que a LDB traz? E aí eu continuo na indagação para vocês. Quem é que deve elaborar esse currículo e o projeto pedagógico? Isso é de exclusividade e responsabilidade da parte pedagógica, professores, professoras, setor pedagógico, ou a sociedade,
as famílias, o mundo do trabalho deva participar. Então, coloco mais esse pontinho de interrogação, porque a gente vai continuar essas discussões aí dessas temáticas lá no fórum, para a gente ver o que cada um está pensando, o que cada um pensa, né? O que cada um tem de concepção sobre isso, o papel da escola e essa questão da construção do projeto pedagógico e a construção curricular. Por mais que agora o currículo tenha a BNCC, nós sabemos que a comunidade ela pode acrescentar alguns saberes, alguns conhecimentos para o currículo de cada instituição. Bom, eu vou trazer para vocês agora uma questão de concepção, não, de criação, né? A elaboração da LDB, lá da década de 90, ela vem a partir de uma ruptura, de uma troca, né, de um governo que era um governo militar para um governo democrático, né? Nós tivemos uma transição até a primeira eleição direta e que tivemos essas mudanças na nossa sociedade. E uma delas, e uma das áreas de mudança é a educação. A concepção militar é uma, a concepção pós-militares é outra. E aí esse documento da LDB, ele vem para modificar várias questões que já eram debatidas lá na década de 50, na década de 60, que até nós tivemos alguns avanços naquela época, mas com o ingresso de um governo militar retrocederam. Essa LDB, ela traz uma questão peculiar, né, e curiosa, que é a utilização da expressão componente curricular. Hoje nós trabalhamos e dizemos assim de maneira em sinônimos, disciplina e componente curricular. Às vezes a gente nem sabe, tá, por que é disciplina, por que é componente curricular? Bom, para a questão legal de LDB, componente curricular foi utilizado justamente para desassociar a palavra disciplina nas questões militares, na questão da rigidez, na questão da ordem, o corpo disciplinado, a mente disciplinada. Então, se tirou essa terminologia e a LDB lá na sua origem, na década de 90, se vocês pegarem, eu convido vocês, desafio vocês a acharem a palavra disciplina na primeira redação da LDB, que é lá da década de 90, né, de 96, a aprovação da lei. Então, não há essa terminologia disciplina, há o componente curricular. Então, por isso, né, se utiliza a expressão componente curricular nas legislações de uma maneira geral. Mas não é uma questão de estar errado falar disciplina. Não tem problema nenhum. Mas é uma curiosidade que eu trago para vocês para compreender, né, dessa mudança da terminologia e principalmente para não remeter às questões militares. Por quê? Porque as questões militares elas estavam muito presentes na escola, né? Então procurou se desvincular isso. Quais são as leis e documentos que a gente deve considerar? Além da LDB, que é a única lei que nós temos na educação, nós temos dois documentos que a gente tem que considerar quando da construção curricular e quando da construção do projeto pedagógico da nossa instituição ou da nossa rede, que é Diretrizes Curriculares, é um documento, e o outro, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, esses dois documentos eles precisam ser considerados junto com a LDB para a formação desse currículo, para a elaboração dessa proposta pedagógica. A partir daí, a gente tem que entender, tá, e a educação física e as atividades recreativas? Em que parte, em que segmento elas estão, essas atividades? Bom, elas estão num segmento da própria área da educação física, mas divididas por anos, principalmente lá nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Na educação infantil é um pouco diferente, que a gente vai ver um pouquinho adiante, que não é por área, mas é por campos de experiência. Bom, qual é o papel da educação física e quais são os conteúdos da educação física? Então, mesma pergunta que eu fiz para vocês antes sobre o papel da escola, eu faço da educação física. Qual é o papel dela? Os conteúdos a gente até tem já definido ali na BNCC e pode acrescentar alguns, mas os mínimos estão ali e com algumas propostas que devem ser escolhas das redes e das instituições, que depois a gente também vai tentar esclarecer. Mas, para tentar resumir para vocês, qual é o objetivo da educação física? Basicamente é trabalhar o movimento, trabalhar junto com o corpo, né? Então, é corpo e movimento, né? Movimento e corpo. Então, essas duas questões elas estão interligadas e devem ser trabalhadas nas aulas de educação física, nas atividades também recreativas. Por quê? Porque a partir dessas atividades é que nós vamos ter o desenvolvimento motor, nós vamos ter as aprendizagens de habilidades dessas crianças, certo? Então,
Basicamente é isso. Bom, o que nós temos, né, a partir desses conteúdos e concepções da educação física? Nós temos várias questões históricas, né? Por exemplo, a educação física é só prática, a educação física não tem uma avaliação teórica, para a educação física é só brincar, a educação física serve só para os alunos espairecerem, para ficarem lá relaxados, para tirar a atenção das atividades que eles estavam pensando demais, então ali eles vão espairecer. Eles podem fazer com qualquer roupa, o importante é eles estarem ali, o importante é eles estarem socializando. Né? Então nós temos várias expressões, inclusive tem que cansar o aluno para ele chegar bem cansadinho lá na sala, para ele não incomodar. Né? Então nós temos várias questões da educação física que são folclore, né, como se diz, e que a gente precisa desmistificar. Uma delas, e é importante essa frisada, é que não tem aula livre sempre para a educação física. É uma ferramenta que a gente pode utilizar de uma maneira até sistemática, mas com finalidades bem específicas. Pode então ter aula livre? Pode. Pode ser só aula livre? Não pode. E aí isso a gente vai depois tentar desenvolver um pouquinho mais, principalmente lá na quarta semana, quando a gente vai falar sobre planejamento das nossas atividades, certo? Então, indo agora então para o nosso currículo, BNCC. O que traz a BNCC? Bom, educação infantil, ela traz os campos de experiência. São 5. Né? E aí a gente pode fazer uma análise nesses 5, que todos os 5 nós temos ali objetos de aprendizagem que a gente pode relacionar com o corpo, com o movimento, com a parte da educação física. Então, o brincar, o interagir, que é a ferramenta principal na educação infantil, é uma ferramenta importante também da educação física. Então, a educação física ela pode ser utilizada, né, e todos os seus conhecimentos e conteúdos em todos esses objetos aí, que são muitas vezes destacados com o movimento e com o corpo. Né? Então, a educação física, até por uma característica interdisciplinar, é uma etapa que se utiliza bastante essa questão da corporeidade, do movimento, de ir para a rua, né, do brincar. Então isso tudo a gente pode relacionar e deve relacionar à área da educação física. Bom, indo mais específico no ensino fundamental, nós temos 6 áreas, 6 conteúdos, grandes unidades temáticas que devem ser trabalhadas. Dessas 6, somente 4 são trabalhadas nos anos iniciais. Né? Por quê? Porque lutas e as atividades de aventura, práticas corporais de aventura, não devem ser trabalhadas ali nos anos iniciais. Apenas as brincadeiras de jogos, esportes, ginásticas e danças. Então esses aí a gente precisa trabalhar. Né? Bom, indo um pouquinho mais sobre essas unidades temáticas, mas principalmente na parte dos esportes, nós temos 7 tipos de esporte. E aí a BNCC traz os tipos que devem ser trabalhados. Quais são as modalidades? Bom, isso é uma elaboração, é uma construção que deve ser feita ou pela rede, que a gente atua, ou pela própria escola. Então, isso é uma escolha das unidades, desde que trabalhe aquele tipo de atividade. Por que aquele tipo? Porque, independente da modalidade, se for da mesma tipologia, elas vão trabalhar as mesmas características, as mesmas habilidades, que é o foco da BNCC. O conteúdo meramente é um instrumento para a gente chegar naquela habilidade, naquela valência que a gente vai agregar à criança. Então, das 7, 2 também não são abordadas, que é o combate, né, que é a parte de lutas, e a parte técnico-combinatória. Por que técnico-combinatória? Porque, na verdade, ela é um somatório de outras habilidades de uma maneira mais complexa para serem trabalhadas. Por exemplo, a ginástica artística, né, é uma possibilidade. Então, para trabalhar a ginástica artística, a gente tem que ter trabalhado ginástica, a gente tem que ter trabalhado outros movimentos que, aí, combinados, eles vão chegar na aprendizagem da ginástica artística. Então, esses 2 são retirados dos anos iniciais, somente nos anos finais lá eles são trabalhados. Então, aí a gente coloca na tabela quais são os conteúdos dos anos iniciais. Então, nós temos ali, por exemplo, a introdução de esportes, que até então, até a base, não era um conteúdo obrigatório, era previsto, mas não era obrigatório ser trabalhado nos anos iniciais, pela unidocência. E agora são. Né? Então, isso deve ser construído de maneira coletiva, e aí pegando principalmente as realidades. Né? Nas instituições públicas, tu tem a figura do professor, muitas vezes de educação física,
certo? Para trabalhar a educação física, mas não é somente ele, porque nós temos a previsão de outros momentos de educação física ao longo da semana. E uma dessas aulas é o professor de educação física, as outras é o unidocente, certo? Então, o que eu quero propor, né, com essa disciplina é que a gente possibilite vocês a construírem, inclusive de maneira coletiva, com um profissional de educação física que vai estar lá acompanhando vocês, para trabalhar em acordo, né, para que a gente atinja os objetivos e os conteúdos previstos para esses anos, certo? Bom, quais são as metodologias e as possibilidades metodológicas, né, que a gente pode utilizar para as atividades recreativas e as atividades da área da educação física? A BNCC traz 8 dimensões do conhecimento, que nada mais são do que de que forma a gente vai trabalhar aqueles conteúdos e de que forma as crianças vão assimilar esses conteúdos. E aí nós temos inclusive ali a questão da relação da teoria e da prática, né, que é importante. A teoria, né, a gente também vai ver lá na nossa quarta semana, mas a teoria ela deve ser trabalhada, mas ela não necessariamente ela vai ser por meio de texto. Os alunos vão ficar copiando no caderno, vão ter um monte de texto, livro para ler. Não, a teorização nada mais é do que uma reflexão, uma concepção do seu próprio corpo, uma reflexão. Conseguir descrever o que ele faz, conseguir descrever o que ele consegue fazer. Por exemplo, eu descrever de uma maneira oral uma atividade e a criança conseguir reproduzir. Por quê? Porque ela entende. Olha, eu quero fazer uma flexão do meu cotovelo. Como é que eu faço isso? E aí? É ele ter a noção de que, olha, a gente vai fazer lá um movimento circular. A gente vai saltar com somente uma das pernas. É ter, né, um repertório de conhecimentos onde tu vai reproduzir na prática aquilo que tu está ouvindo e que tu consiga também oralizar. Então pode ser por meio escrita, pode ser por meio oral. Então a teorização, né, é um mito a gente dizer, olha, é só escrita. Não necessariamente. Óbvio que a escrita também ela auxilia, a gente tem algumas questões teóricas que devem ser trabalhadas, mas não é só por isso, né? A teorização ela pode ocorrer por outros meios. Então, o que eu trago agora de questionamentos também para a gente finalizar esse primeiro momento? Primeiro, que se muito diz na educação física, né? Até para a gente chegar lá na parte de avaliação que a gente vai chegar na quarta semana. Socialização. Alguém viu a socialização como conteúdo na BNCC para a educação física? Ou a socialização é um aspecto importante que deve ser trabalhado em todas as disciplinas, não somente em uma, ou no componente curricular? Então, primeiro questionamento. Segundo, estar de roupa adequada, ou seja, chinelo, pé descalço, calça jeans, isso é importante, não é importante? Que aspecto isso deve considerar para limitar, por exemplo, a prática do aluno? Porque alguém vai dizer, não, mas a gente tem uma escola que é de periferia, de uma comunidade muito carente, onde as crianças não têm tênis, não têm abrigo, não. Como é que eles vão fazer? Aí eu coloco, será que isso é um impedimento ou não? Qual é a restrição de, por exemplo, o estudante fazer lá na brita ou na quadra de cimento de pé no chão, né, sem chinelo ou até mesmo de chinelo? Então, quais são as limitações para isso? E, por fim, praticar algum esporte ou alguma atividade sem orientação alguma, ela possibilita alguma aprendizagem? E aí eu me refiro das aulas livres, como eu falei lá antes. Ser somente aula livre possibilita alguma aprendizagem? Ou seja, eu vou levar os alunos para o pátio, eu vou levar os alunos para a pracinha. Essa é a educação física. É isso? Eles vão realmente ter o processo de ensino-aprendizagem adequado e coerente com o currículo que está posto? Então, esse é mais um questionamento. E por fim, como é que a gente deve fazer a avaliação na educação física? Visto que ela é prática, ela é questão motora, não é cognitiva, então não é somente teoria. Como é que a gente faz uma avaliação prática, efetivamente? Então, esses questionamentos nós vamos responder lá na quarta semana.
mas vamos já dando alguns pitacos, já vamos trazendo algumas concepções na cabeça de vocês, certo? E aí a ideia agora, com o nosso fórum dessa semana, a gente ampliar essas discussões que eu trago aqui, tentando cutucar vocês um pouquinho, tentando polemizar um pouquinho, mas justamente é com o intuito de a gente melhorar a nossa discussão e justamente possibilitar que vocês ouçam, vejam, leiam outras questões para melhorar até a compreensão de vocês e a nossa própria reflexão, porque mesmo estando aqui tentando gerenciar essas discussões, as minhas concepções elas vão se alterando, se adaptando ao longo das discussões, até porque daqui a pouco a gente vai ouvir a visão de uma outra pessoa que a gente não tinha ainda percebido e que isso possa trazer alterações na nossa própria concepção. Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro conteúdo, né, que a gente vai começar a abordar. Espero vocês lá no fórum, né, se vocês já não foram. Foquem na atividade, que é uma atividade mais tranquila nessa primeira semana. A gente vai tentar motivar vocês para as discussões, até na segunda semana a gente vai vir um pouquinho mais denso de conteúdos e atividades. Mas aproveitem aí essa primeira semana para a gente debater bastante sobre o papel da escola, o papel da educação física, né? E como é que a gente vai poder mudar ali adiante essas questões lá na nossa discussão sobre isso. Tá certo? Então, um grande abraço, fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem seguros e nos vemos logo mais. Tchau, tchau.